Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Jean Van Elan, Hélio Couto. Existem vários mestres hoje nas mídias sociais, principalmente no YouTube, que passam um trabalho diferenciado, com algumas propostas diferentes. Eu diria que são hoje professores ocidentais, né, que têm uma visão desligada um pouco do conhecimento oriental. Desligado não no sentido de não conhecerem, pelo contrário, conhecem muito bem. Mas já sacaram uma coisa que é o pensamento ocidental e o imaginário ocidental. Ou seja, esses professores, vamos dizer assim, a gente hoje em dia, a palavra mestre talvez venha muito desse conceito oriental, quando algumas pessoas estudam esse conhecimento oriental, eles têm essa mania do guru, do mestre, e existe essa visão no Oriente. Só que tem uma coisa, para vocês compreenderem o que eu estou falando assim, como o título fala, né? Gurus e mestres, né? A guerra do imaginário, né? Vamos dizer assim, é que hoje você pode não perceber como a cultura, o seu sistema cultural é diferente e não permite que você tenha, vamos dizer assim, no resumo da palavra guru, né, que é aquele que vai te dar a direção, vai te dar a orientação, talvez para nós seja o que a gente fala de professor. Porém, é apenas uma nomenclatura, é apenas um nome. O sentido do professor, talvez no Oriente, seja diferente. Algumas pessoas recentemente reclamaram de um mestre na Índia, se vocês forem procurar aí, que tem um trabalho, e ele teria mandado essas pessoas praticar a mendicância, né, pedir as coisas na rua, né? Isso é muito comum no Oriente, que é para o aluno quebrar o seu sentido de ego. E algumas pessoas acharam ruim, estão processando esse mestre por essa atitude que ele tomou. Mas é interessante que quando você vai no Ocidente, por exemplo, e você vai ver um buscador do conhecimento, e aí a primeira barreira hoje que alguns mestres estão colocando, mestre que eu digo professores, são suas plataformas pessoais, onde você acessa e de certa forma você tem que comprar um livro, um curso, uma palestra, alguma coisa que tenha a ver com o conhecimento daquele professor. Tem pessoas que têm um pensamento assim: mas tá vendo? Essa pessoa não dá o conhecimento gratuito, porque tem a visão errônea do Oriente. Os gurus não deixam nada de graça também para o aluno. Esse aluno ele tem que se manter no ashram, que seria para nós a escola, o templo. Ele tem que se manter lá. Ele tem que dar a sua parte de colaboração para se alimentar, para utilizar aquele local, a água daquele local. Existe um custo, sim. E é um erro, numa visão cristã também errônea, de que que seja de graça, que não tenha que ter um esforço para ter esse conhecimento. Então, se você está pensando um dia em procurar um professor, um mestre, um guru, você que me acompanha, ou o próprio Hélio Couto, e você está com aquele pensamento, né, da pessoa que é mesquinha, que não acha que não tem que colaborar em nada no trabalho daquela pessoa, que não tem que pagar por... Primeiro que aquela pessoa que está desenvolvendo hoje um trabalho, ela monta um site. Esse site tem custo. Na Índia antiga, os brahmanes, se vocês for procurar lá, os brahmanes é a mais alta casta, seria a casta intelectual daquele país. Você vai perceber que quem mantinha os brahmanes era a sociedade. Assim como hoje as pessoas mantêm seus professores através das mensalidades da escola, das faculdades, né? Mantém os salários dos professores universitários, dos professores de ensino fundamental. Né? Hoje o Estado custeia parte disso e a gente custeia o Estado através de impostos.
né? Então, na Índia Antiga, as pessoas também colaboravam muito com a família Brahmani. E o Brahmani ele era totalmente voltado para desenvolver a parte intelectual, para ajudar aquela sociedade, os reis, seriam os prefeitos ali, a ajudar aquela comunidade a viver melhor. E também passar um conhecimento espiritual, né? Hoje, só que esse conhecimento, uma vez que você contribuía com seus impostos, todos tinham acesso a esse conhecimento e as aulas livres desses mestres. Mas a sociedade os mantinha. Mas aqui no nosso conceito, as pessoas vão nas plataformas, principalmente gratuitas, como no caso o YouTube, e elas querem, de certa forma, que o conhecimento seja de graça, né? Por isso que eu, particularmente, divido a minha experiência com vocês, o meu caminho, e se alguma coisa que servir para você que me escuta, de busca espiritual, você tenta para ver se esse caminho é bom para você. Se talvez vou dizer dica, né? A palavra dica é dicasinha, né? É tão pequena diante disso, mas se eu tentei uma coisa e alguém acha, olha, isso deu certo, isso é um bom caminho. Porque quando a gente vai procurar um professor, principalmente no sentido de melhorar-se como pessoa, ou profissionalmente, alguma coisa assim, acontece um fenômeno interessante. Os seus defeitos, os seus primeiros defeitos, os principais defeitos, eles vêm à tona. Eles se manifestam. São coisas que às vezes você não fala para o outro, para o próximo, mas aquilo ali está ali. Aquele defeito está bem ali. Quando você diz assim, eu não vou pagar isso pelo... Quanto vale o seu conhecimento? Quanto vale o preço para se livrar-se da ignorância? E não adianta que você tem que ser um perseguidor do conhecimento para que esse conhecimento se manifeste na sua vida como sabedoria, né? Então existe uma sabedoria na busca do conhecimento, porque só o conhecimento em si, hoje muita gente conhece muita coisa no teórico, ouviu falar de muita coisa, mas não estipula uma prática, não tenta um conhecimento prático, ativo, né? Como eu falava com um Brahmani, amigo meu, como eu falei, Brahmani, sacerdote na Índia, né? Mestre na Índia, um professor de literatura védica, e ele falava sobre a iniciação. E iniciação tem a ver com o ato de iniciar, né? De iniciativa. Ou seja, esse iniciado, que eles tanto falam quando você é iniciado, você só é alguém que tem uma iniciativa voltada para esses estudos de uma maneira mais profunda, com uma ligação direta com esses professores, com esses mestres. Então, se a gente pegar um comparativo entre Hélio Couto, ressonância harmônica, física quântica, colocar esse conhecimento na prática hoje numa sociedade como a nossa. Jean Van Elan, você pega o conhecimento dele, onde ele cria o Mentalma, onde é uma yoga para os tempos modernos, que ele desenvolve uma yoga em que você possa praticar no cotidiano. Agora, todos esses mestres, eles estão certos em tudo o que eles falam? Eu vou falar para vocês que não. Muito do que eles falam tem sentido, são pessoas que estudaram muito, muito mesmo. Mas existe um defeito talvez em alguns deles, que eles procuram por muito tempo o conhecimento material. E depois eles passam para o conhecimento espiritual. Ou seja, eles são grandes orientadores também para a vida material dessas pessoas. Por exemplo, o Hélio Couto já salvou vários empreendedores, que é aquela coisa do cara estar endividado, procura ele, e aí descobre que todo o imaginário arquetípico daquela pessoa está errado, todo o imaginário dela está produzindo um ser fracassado, e ali, diante de algumas conversas, algumas sessões, vem as orientações
que vão combater aquele ego, que vão diluir, trazer de volta a centelha divina naquela pessoa, e ela começa a fazer esse reset pessoal, em que ela deleta aquele eu passado e começa a aprimorar esse novo eu, essa nova personalidade arquetípica. Isso acontece muito com o encontro com um bom professor, vai te ajudar a fazer essa alavanca. Mas aí, quando a pessoa tem medo de consumir, por exemplo, ela consome, tem cursos e aula desses professores que é o preço de uma pizza, mas a pessoa não tem coragem de comprar isso, não tem coragem de pagar isso, não tem coragem de pagar às vezes uma terapia pessoal para o seu aprimoramento psicológico, para a sua psique. Porque eu vou falar, a psique é obrigação nossa resolver esse problema. A psique, imagina, você vai para um professor e aí lá você quer debater a sua psique, ou seja, seus traumas, seus problemas psicológicos. Isso existe, mas, peraí, isso é uma constituição de uma história humana e a sua vida espiritual está muito além dessas questões. Ela envolve um ser, claro, e inclusive esse ser tem uma psique, mas a sua psique espiritual, pessoal, ela é muito maior do que você imagina. Os teus poderes pessoais são muito maiores do que você imagina. E é por isso que a gente fica na mesmice, nessa reprodução sistemática de uma vida quase sempre do mesmo jeito, da mesma forma, repetitiva. Então, porque ela não tem uma nova iniciativa, um novo contexto, um novo ciclo, um novo momento na sua vida. Há pessoas que ficam, por exemplo, adultas, maduras, esteticamente, na aparência, você olha, cabelos brancos, rugas, se veste como uma pessoa de sua idade, mas tem atitudes de adolescente. Tem atitudes psicológicas de uma criança infantilizada e que ainda cobra dos seus pais, tem vitimismo, né? Porque os pais se separaram e meu pai era isso. Recentemente tem um short na internet que mostra o cara, um morador de rua, e ele passou num concurso público. Enquanto ele estava morando na rua, sentado, sem ter uma casa, sem ter nada, ele estudava. Revia os livros lá, sentado no chão, sem ter uma escrivaninha, sem ter o conforto de um lar. Ele estudava e passou no concurso público. Se vocês procurarem essa notícia na internet, vocês vão ver esse caso aí. E então todos podem fazer alguma coisa especial em suas vidas na matéria profissional, por exemplo. É lógico que a parte boa que eu vejo no Hélio Couto é assim, que ele vai trazer para a pessoa a ideia de alavancar materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Se a pessoa prestar atenção no trabalho dele, vai perceber essa tríade, né, que é o trabalhar, estudar, economizar. Ou seja, você resolve a sua vida material. Uma vez que você tem esse conforto pessoal, sobra ali o que depois? Para que todo esse conforto? Para que a paz? E tudo isso que você consegue ter. Isso serve para a sua busca espiritual. Para depois você ter tempo para sentar, para ler, para ouvir, para ligar uma televisão. Quando você está nessa busca, eu falei para vocês que eu tinha passado por uma cirurgia e tive uns dias de recuperação, né? 10 dias mais ou menos, fiquei em casa, sem trabalhar. E o que eu fiz com o meu tempo nesses 10 dias? Aprimorei todo o conhecimento do inverno, dos 90 dias de inverno que eu falo para vocês. O tema mudou nesse inverno. Se vocês perceberam, no outono passado, eu fiz um estudo profundo sobre o conhecimento andino, sobre o arquétipo da Chacana. Eu fiz todo um estudo baseado nisso. Deixei os vídeos aqui, tá? Tá nessa última playlist. Então, tá lá, são vários vídeos em que eu estudei a fundo esse conhecimento. E agora entrou os 90 dias do inverno, mudei. Então agora todos os conhecimentos da yoga moderna,
de como essa yoga da sociedade moderna, como o Mentalma do Jean Van Elan fala. Porque na ideia do Jean Van, as pessoas não podem ir mais para as montanhas fazer esses retiros. Embora isso seja extremamente importante, às vezes, você sair e ir para a natureza. Eu falei isso no curso da Chakana. Nossa desconexão com a natureza está nos provocando muita doença. E essas doenças, elas são degenerativas, elas vão acumulando no seu ser, machucando a sua psique, vai produzindo uma pessoa violenta, agressiva e principalmente consumista de uma forma que não cuide do planeta. Então, cada professor vai trazer uma linha de pensamento importante para que você pense assim: olha, a minha vida material, como que ela tá? Ela tá boa? Tá confortável para mim? Eu tenho o suficiente para mim? Bom, ainda não está do jeito que eu gostaria. Ótimo, então bora lá batalhar, ganhar conhecimento para superar isso. A minha psique, meu lado psicológico, meus traumas me atrapalham no dia a dia? Me atrapalham o meu desenvolvimento pessoal? Porque se estiver atrapalhando o seu conhecimento pessoal, individual, você tem que procurar, seja uma terapia em grupo, seja o que for hoje, terapias online, você tem que resolver esse lado psique. Por que o lado financeiro é importante? Porque às vezes você precisa pagar para um profissional para te ajudar. Ai, Carlos, mas é muito fora do meu orçamento. Que seja fora, mas conquiste o suficiente para fazer esse trabalho. Vale a pena, você vai talvez pegar 6 meses da sua vida, vai fazer uma terapia e aí dali a sua parte psicológica vai estar resolvida, o teu problema com os teus pais, com a tua mãe, com o mundo em volta, com pessoas, com a sua timidez, com essa questão de ter um parceiro, com problemas conjugais, de relacionamento. Resolva essas coisas, sabe? Para você criar uma pessoa com confiança, uma pessoa com uma certa autonomia pessoal. Porque você tendo essa autonomia pessoal, você vai poder pagar para esses profissionais e depois você vai dar o luxo nessa pirâmide de Maslow, você vai subir de etapa e chegar num ponto em que você pode se preocupar com questões maiores, macro, do seu ser existencial. Por que você está aqui? Qual sua missão aqui? Como é que você vai pensar nisso quando você está faltando, por exemplo, alimento no seu armário? Quando você está terminando o mês quase no vermelho? Como é que você vai pensar em coisas maiores quando sua vida ainda está tendo esse tipo de problema? Então, são questões que parecem simples, mas a verdade é que a gente precisa cultivar esse ser, e a busca ela tem que ser real. O buscador ele tem que estar com os pés no chão. Primeira coisa, não adianta eu ficar pensando demais em espiritualidade sem que eu ainda seja um cara que não tem uma visão material concreta, em que eu não consiga suprir as minhas necessidades e da minha família. Aí vai faltar conhecimento, vai faltar muita coisa que eu posso estar melhorando. E isso, eu falo para vocês, dá para esgotar muito com conhecimento gratuito. Tem muita coisa gratuita que seria o suficiente hoje para a pessoa dar um salto quântico na sua vida, sabe? Um salto quantitativo, né? De qualidade mesmo. Mas é preciso se desligar de certas coisas que estão te prejudicando. Como eu falei, algumas delas é a sua psique. Às vezes você está buscando a religião porque tem problemas na sua parte psicológica. E aí você vai lá, você vai chorar, você vai se desabafar, vai se sentir bem. 1 semana, 2. Na segunda semana os seus problemas estão lá, você ainda não resolveu. E às vezes fazendo uma terapia você vai
chegar na raiz dos seus problemas e vai eliminar aquilo da sua vida. E uma vez que você elimina aquilo da sua vida, você está apto para realmente buscar, se você quiser, uma etapa diferenciada, sublime de sua vida, superior, em que você não é um escravo da sociedade, não é um tapado, não é um manipulado por grupos específicos aí que controlam o conhecimento, controlam as mídias, controlam tudo, que você tanto ouve falar e que se a gente falar aqui, lógico que o canal vai para o espaço. Mas uma vez que você sabe dessas coisas que a gente está falando aqui, você, ótimo, elas existem, tudo bem, mas eu estou bem comigo mesmo, eu vou fazer o melhor para minha família, nós vamos ter o nosso bem-estar pessoal, familiar, social, eu vou saber lidar com o dinheiro não me controla, o consumo não me controla, eu controlo o que eu preciso na minha vida, eu controlo o que eu preciso na minha vida. É isso que você tem que ter em mente, o domínio, o controle tem que estar na sua mão. Porque assim, muitas vezes a gente está num trabalho, só dando um exemplo para você, e você é submetido a certas condições. De repente você é mandado para um lugar, para outro, fazer coisas que você não gosta e que não te dão prazer e você é obrigado a fazer porque é o seu trabalho. Mas vamos supor que você tivesse na sua conta hoje um bom dinheiro investido que te desse uma renda igual ao seu salário. Então você trabalha, você tem um salário, mas você tem outra renda caindo na sua conta. Ali, caindo na sua conta, o mesmo salário. Essa pessoa que tem uma liberdade financeira, será que ela ficaria naquele cargo, naquele trabalho, realmente? Passando por poucas e boas, às vezes com o chefe, ou com alguma situação, ela ficaria? Então, é esse tipo de liberdade que às vezes quando a gente tem um pouquinho dela, a gente sabe o que fazer com ela. E eu acredito que, voltando aos mestres, a ideia principal da maioria dos mestres é chegar ao ponto de trazer para você uma liberdade pessoal, em que você também possa ter o direito de viver com um estilo de vida até às vezes inferior ao que você tem, ao que aparenta estar sendo na sociedade, mas de repente naquele outro estilo você tem paz, você tem tempo. Por exemplo, de estar aqui gravando essa aula para vocês, esse vídeo para vocês, que se tivesse muito envolvido com outras questões, possivelmente eu não teria tempo. Se estivesse fazendo as horas extras no trabalho, tivesse vendido as minhas férias, e às vezes você não dá pausas para a sua vida porque é angustiante para algumas pessoas psicologicamente parar e simplesmente existir na sua vida e ver ela como ela é, sentir um pouco do tédio da sua própria vida. Tem gente que não tem, não consegue sentir essas coisas, porque é terrível demais para elas dar essas paradas e sentir isso, sabe? Então por quê? Porque a pessoa não tem condições ainda, não tem ainda esse poder pessoal que é desenvolvido com esses professores, que muitas vezes você vai passar por um processo, mas enquanto a pessoa ainda tiver aquele pensamento mesquinho de que sua vida espiritual, ela não vale às vezes o preço que a pessoa que é colocado ali, e não estou falando de coisas absurdas não, sabe? De coisas, existem professores aí que o curso é extremamente caro, que está elitizado, e você diz assim, mas vale a pena estar coligado naquela escola? Comece primeiro com coisas pequenas, né? Comece primeiro com as coisas gratuitas, explore todas as coisas gratuitas daquele professor. Está ali na internet, explore tudo que ele lê, tudo que ele escreve, explore tudo que for gratuito dele. Aí sim você vai falar assim, não, esse professor é mais ou menos nessa linha aqui. Esse outro professor tem essa outra linha. Explore também tudo que ele fala e muita coisa que esses professores falam. Tem coisa que não tem como você acreditar. Por exemplo, a canalização. Tem coisa que não dá para você acreditar em tudo que é canalizado ali. Porque as melhores coisas para você diluir
qualquer coisa que os mestres falam, professores em geral, e tem vários, você vai ver assim, olha, se ao longo da história foi outros médiums, outros professores repetiram aquelas mesmas teses em lugares diferentes do planeta. Então você vai ver, o que é o taoísmo? O que é ali o cerne do taoísmo? Fundamentado. Está lá na China, aquele conhecimento. Aquela aldeia indígena tem um mito, uma história que bate com aquele conhecimento. Aí no outro lugar do planeta tem uma outra história mitológica que bate com aquilo. Então você fala, opa, aqui tem um cerne profundo de conhecimento. Isso aqui é algo relevante, que acredito que seja importante para mim colocar. A gente não sabe de tudo e dificilmente vai viver nesse mundo e conseguir saber tudo. Não vamos. E então é fundamental que a gente consiga explorar grandes temas importantes, diluí-los e ter certezas interiores de que chegou-se a certas conclusões que todos os professores chegaram. Então você vai falar assim, mas fica difícil, né, compreender uma coisa e outra que os professores e os mestres falam. Fica difícil porque você tem que fazer o efeito comparativo, tá? Não é abraçar uma ideia e defender essa ideia com unhas e dentes. Aliás, a maioria dos bons professores vão falar para você duvidar daquilo. Aquilo são cogitações. Toda essa preparação intelectual é o avanço espiritual, tá? Toda essa preparação intelectual sua é o avanço espiritual. Então, vencer materialmente é avanço espiritual, sim. Porque não adianta, as pessoas que vão ser pobres, não vão ter condições, são aquelas que mais tendem a ficar na zona de conforto. Então essas pessoas não são curiosas, elas não buscam o conhecimento, não buscam aprender. Então, neste ponto, elas fracassam e muito, porque elas não procuram esse conhecimento profundo. Então, quando a gente não procura o conhecimento profundo, a gente é pobre não só de conhecimento intelectual, mas também materialmente. Porque à medida que eu desenvolvo em conhecimento, eu também desenvolvo a parte do conhecimento material. Porque é acumulativo. Então, se eu estou estudando hoje, daqui a 10 anos, né, estou com 5 anos no canal, você que me acompanha sabe disso, estou há 5 anos aqui na luta, na busca do conhecimento. E aí, daqui a 10 anos, como eu vou estar? Eu tenho que estar muito mais sábio, muito mais centrado e, ao mesmo tempo, financeiramente, muito mais organizado. Ou seja, por quê? Porque eu vou adquirindo também conhecimentos e uma vibração quântica diferente, em que eu passo a ser quantitativo, eu sei calcular, eu sei ver, eu busco aquilo que rende mais, passo a ter menos medo de investir, aprendo sobre isso e invisto e deixo, porque são investimentos de longo prazo. O nosso conhecimento, a nossa busca é de longo prazo. Os mentirosos, os coaches mentirosos vão dizer que você pode resolver sua vida da noite para o dia. É claro, uma pessoa ou outra tem um talento nato, está ali só esperando para explodir de conhecimento e fazer acontecer. Bota na cabeça, nem todo mundo da base da pirâmide é assim. A maioria tem dislexia, TDAH, a maioria das pessoas tem uma preguiça, uma zona de conforto. O mundo normal da maioria das pessoas é de pessoas que têm uma certa tendência a procrastinar. São procrastinadores natos e não tem o que você possa fazer para o outro. O que você tem que fazer é para você. Você tem que quebrar tudo isso. Se você tem essas tendências, ir quebrando e se esforçar para passar para aqueles limites. Eu não consigo ler. Pega e lê uma página por dia. Abre e lê alguma coisa. Lê um texto. Abre o notícias do Google lá e lê uma notícia pelo menos. Mas leia alguma coisa. Vá se acostumando a ler um pouco. E assim depois você vai conseguir pegar um livro melhor, um livro mais difícil.
Essa ocupação com o conhecimento, quando você busca o trabalho desses professores, a sua própria ocupação te ajuda a economizar. Você sai menos, você gasta menos, você fica pensando menos em coisas que vão, para agradar esse ser, para dar alívio para esse ser. Não, esse ser quer mais. Ele quer mais é se ferrar mesmo nos estudos ali para chegar e ganhar uma solução. Solução que vai ajudar a minha vida, a sua vida, a vida daqueles familiares que estão com você. É isso que importa. Você tem que entender que eu pego um conhecimento ali com o Hélio Couto, eu analiso e tento colocar na prática, no dia a dia. Trabalhar, vamos supor, trabalhar, estudar e economizar. Opa, vou tentar. Nunca coloquei isso na minha vida. Você vai ver o tanto que é difícil. O Jean Van Elan criou o Mentalma. É uma yoga no dia a dia na sua vida. Você vai ter que parar lá e fazer sua yoga pessoal. Tenta colocar essa yoga pessoal para você ver como é difícil. E aí você vai pegar outros mestres, né? O Jonas Massete também, né? Que é o que pratica a yoga do Vedantismo. Tenta colocar o que ele fala na prática para você ver. Vai ver o que ele fala sobre a parte psicológica e a diferença de psicologia e espiritualidade para você ver. Se você não vai começar a separar a tua parte psicológica do seu eu, que precisa batalhar, evoluir, crescer e se tornar forte, um arquétipo forte, uma ideia forte de você mesmo, de você mesma. E aí você vai entender o que eu estou falando. Que é difícil você procurar esses professores e aí eles vão começar a conversar e falar assim, mas minha vida é assim, eu estou casado há não sei quantos anos. Cara, para essas pessoas é muito chato realmente escutar. E na internet, no conhecimento aberto lá das aulas, você vai ver muita gente colocando coisas interessantes, sim, mas a maioria são problemas psicológicos. Então, muito longe ainda de querer estar no patamar de ser essa pessoa mágica que a gente está falando. Que eu sempre falo para vocês, de se tornar essa pessoa mágica. Então, ser mágico hoje em dia, você vai ver o tanto que é difícil você ver pessoas hoje que são essas pessoas mágicas que vão mudar a vida de pessoas, que vão... Só de você estar na presença, seu humor melhora, sabe? Suas condições físicas ali, e de você ter um problema, essa pessoa facilmente consegue achar uma solução, sabe? E essas pessoas estão sempre assim puxando você para cima e não segurando você para você ir para baixo, sabe? Para você não crescer, sabe? Não é aquela pessoa que vai te ancorar de uma âncora pesada para você puxar, sabe? E tem conhecimento que são verdadeiras âncoras. Tem religiosos aí, pastores aí, falando um monte de besteira para os seus fiéis, sabe? Em vez de explicar realmente o que Jesus fez, a história, tudo certinho, não. Fica inventando um monte de dogma, um monte de coisa ali que vão atrapalhar a sua vida, sabe? É a mesma coisa que falar assim, a religião tem a ver com a sua parte psicológica. Pior roubada. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. O cara vai misturar as coisas ali e as pessoas vão dar depoimento de que suas vidas psicológicas melhoraram, mas não avançaram em nada espiritualmente. Em nada. E materialmente é aquela ilusão. Eu evoluí materialmente. Como se você está cheio de dívida ainda para pagar? Sabe? Se você evoluir materialmente, você vai ter, quando eu conversar com você, você vai ter 50 mil investido, 100 mil investido na conta lá. Então você vai estar pagando suas contas, claro, mensais, que são naturais, internet, água, luz, gás, telefone. Isso é normal. Agora, a dívida que eu estou falando é outra coisa. Você está pagando dívidas altas aí. E como é que você vai me dizer que você é evoluído espiritualmente? Nenhum professor que se preze pode ter seu nome sujo ou ficar devendo. Sabe, dinheiro, isso não. Você tem que ter uma vida organizada, assim, financeiramente. Se você quer falar um dia com alguém, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser exemplar. Você tem que viver de um modo que as outras pessoas possam viver também. Aliás, qualquer mestre que se preza hoje em dia é minimalista, né?
pratica essa conduta justamente sustentável para não agredir Pachamama, o nosso planeta. E a conduta não deve ser só dos professores, deve ser nossa. Nós devemos também ter essa mesma conduta de proteção do planeta, ser protetores do planeta, não gostar de coisas e produtos que agridam o planeta. Cores, às vezes você pega o produto de uma cor, com um produto que você fala assim, meu, como é que isso foi feito? Nossa, isso aqui deve ter consumido, né, o planeta. Onde é que a empresa joga esse resíduo aqui? Porque ela extrai daquilo, de onde ela joga o resíduo? O que ela faz com aquilo? Né? Então, a maioria das pessoas hoje consomem e vivem de forma inconsequente. Tá? Vai saber lá da onde veio, não quero nem saber. Ah, não sei o que. Não. Não é assim, gente. Nós que estamos comprometidos aí, de certa forma, em aprender algo superior, algo melhor, nós temos assim, como as cores das plantas que nascem de uma terra, dos sais minerais, né? Da onde vem a cor, né? Se não dessa proposta dos arquétipos. Cada planta é um tipo de arquétipo, de forma antiga, né? A primavera, da onde vem a cor da primavera? Aquela cor vinho, linda, maravilhosa. Da mesma terra que sai o alface, cor verde do alface. A mesma terra que faz aquela banana amarelinha, é a mesma terra. Os mesmos produtos químicos, os elementos químicos estão ali e produzem cores diferentes. Os mesmos elementos estão na sociedade, as mesmas coisas estão na sociedade, estão produzindo você. E de que cor você é? E de que sabor você é? Qual é o fruto que você dá? Né? Então, quando você vê o conhecimento de um professor, vá lá, veja o que ele oferece gratuitamente. Veja se ele oferece muito gratuito, se ele é generoso. Primeiro passo, ele é generoso, ele oferece muita coisa gratuita. E uma vez que ele tem uma plataforma gratuita grande, depois tem outra plataforma, aí sim, depois que você esgotou tudo isso, você vai lá e compra alguma coisa. Ah, quer fazer ressonância harmônica? Primeiro, assista todas as palestras, todas as aulas, entenda tudo antes de submeter aquilo. Ah, quer fazer o mentalma? Olhe tudo que aquele professor fala, vê tudo que ele fala, analisa, não sei o que. Aí você fala, vale a pena eu fazer o mentalma aqui, com essa yoga aqui. Ah, não sei o que, parte psicológica, vai resolver. Se você puder resolver, resolva. Ah, tenho problemas psicológicos, tudo bem, vá resolver. Ah, tenho problemas psiquiatras, preciso tomar remédio. Sim, vá ao médico, sim. Não tenha preconceito. A química, essa alquimia da vida, esses remédios foram justamente ajudados e orientados a chegar até você porque você precisa tomar isso de maneira correta e seguir os tratamentos da ciência que a ciência põe. E concomitante a isso, você continua procurando se melhorar psicologicamente, vai fazendo o que for melhor para você. Aí sim você vai pegar esse conhecimento, ter esse tempo, a cabeça livre, sem problema, para poder raciocinar a vida, os problemas psicológicos das outras pessoas, a parte material. Aí sim você vai esteja organizado, tá? Faça o possível para estar organizado. Eu vou encerrar por aqui, senão essa aula dessa semana fica muito longa. Eu quero desejar para vocês uma ótima semana, tá? Com bastante reflexão e bastante iniciativa, ação, colocando em prática algumas coisas. Quando vocês estiverem bem, buscar o conhecimento, entendo, sendo mesquinhos, com pouca coisa para o conhecimento, vocês não vão a lugar nenhum. Aprendam a doar um pouco do que vocês são e estar comprando coisas boas, por favor. Não se trata aqui de coisas baratas e coisas que tem de monte na internet e que você já sai comprando, não é nada disso. É o que eu falei, estudar tudo que aquela pessoa fala, use sua intuição, veja, sentir alguma coisa de errada com aquela pessoa, ótimo. Pega o que você achou de bom, parte para outra, vê outra coisa, entendeu? Você vai achar ainda um caminho que vai te ajudar e muito na sua vida. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.